Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com os irmãos na manhã deste domingo a nossa lição de número 5 da nossa revista, que tem como título Viver com Fé e Razão. E o texto base se encontra lá no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versos de 12 a 25. E sobre essa questão da fé e a razão, eu gostaria de fazer duas perguntas aos irmãos. O que acontece com uma pessoa que é racional e vive sem fé? Vocês possam ir pensando aí. E também, vocês possam meditar sobre uma segunda questão, que eu farei também. Um cristão, como é a vida dele quando ele despreza a razão? Então, para vocês pensarem nesses dois paralelos, a vida de uma pessoa que é racional e não tem fé, e como é que é a vida de uma pessoa que tem fé, mas despreza a razão. Não é? Nós vamos ver aqui no desenrolar dessa lição que nós não podemos desprezar a razão em virtude da fé, e também não podemos desprezar a fé em virtude da razão. Ambas devem caminhar lado a lado, passo a passo. Eu faço parte do metodismo e gosto do metodismo exatamente por essa questão. O metodismo é uma igreja que pensa e que deixa pensar. Ou seja, é uma igreja que exerce aí, que leva as pessoas ao entendimento, a desenvolverem o seu entendimento, a desenvolverem o seu raciocínio, a construírem a sua base de fé em cima de algo realmente concreto, uma razão, não é? Que dá suporte àquilo que nós acreditamos. E é também uma igreja que deixa as pessoas pensarem, ou seja, não é? Nada é imposto, nós não doutrinamos ninguém, nós não fazemos uma lavagem cerebral na vida de ninguém. Nós levamos a pessoa a construir o seu próprio entendimento. Isso é muito importante. E nessa construção nós vamos perceber que a utilização tanto da razão como a utilização emocional, a realização da fé, são importantes para que nós possamos ter aí um desenvolvimento cristão maduro, consistente. Na carta aos Coríntios é importante nós lembrarmos que na igreja, na comunidade de fé de Coríntios, eles tinham muitos dons, não é? Mas eles não utilizavam esses dons de forma sábia, eles não tinham a sabedoria para utilizar esses dons. Os irmãos podem depois se deter no texto. Paulo fala, né, da forma que nós devemos utilizar os dons, de forma racional, de forma que a nossa racionalidade também permita que as pessoas que ainda não conhecem a Deus, elas possam se achegar a esse conhecimento. O emocional, né, ele é muito importante para a pessoa, para o individual, não é? Fortalecer a cada um dos irmãos individualmente, mas na abrangência da comunidade, não é? É importante também que nós temos a racionalidade. E Wesley também fala isso. John Wesley, né, que é o fundador do metodismo, não é? da igreja metodista, ele fala que a emoção sem a razão, ela leva ao fanatismo. Então nós vemos também algumas denominações, algumas igrejas que são fanáticas ao extremo, só agem na base da emoção. E essa emoção, esse emocional sem algo concreto, ele leva muitas vezes ao fanatismo, e o fanatismo é prejudicial às pessoas e à sociedade. E agora, uma racionalidade também sem a fé, ela leva ao esfriamento. Então, se você se ater somente à razão, à ciência, não é? Essa forma de você pensar e agir, ela pode te levar a um esfriamento. Você não ter o amor, você não ter experiências espirituais com Deus, o que isso também é prejudicial para o seu desenvolvimento da fé. E como fazer aí na conciliação desses dois elementos, né? Da razão, da ciência e da fé ou do emocional? Wesley tem um sermão, é o sermão, se não me engano, é o número 70,
ele trata sobre essa questão e ele nos traz aqui alguns ensinamentos. Dentro dos ensinamentos que ele coloca para nós, né, e colocou a sua comunidade à época, tem alguns que eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora. Primeiro, a razão pode fazer alguma coisa? Então, para nós pensarmos, a razão ela pode construir algo? Com certeza, irmãos, não é? A razão ela constrói algo, ela melhora as nossas vidas e nós não podemos desprezar a razão. Tanto é verdade que se nós desprezarmos todo o conhecimento desenvolvido pela humanidade até agora, hoje nós não poderíamos estar aqui fazendo essa aula virtual. Então é o conhecimento, é a razão humana que permite hoje que nós levemos a palavra através dessa tecnologia que foi desenvolvida pelo conhecimento. Então a razão ela pode construir algo. Uma segunda questão: a razão pode nos ajudar na vida cristã? Sim, a razão pode nos ajudar e ajuda muito, porque é através da razão que nós vamos sistematizando a nossa fé. Você vai dando suporte à sua fé, aquilo que você acredita. Você passa a entender o que é a razão, qual é a natureza da razão, as condições de uma justificação, os frutos vindos dessa fé, daquilo que você acredita. Então tudo isso daí você vai construindo através do quê? Através da sua razão. Então a razão ela permite que você dê suporte, dê sustentação àquilo que você acredita mediante a fé. Agora, o que a razão não consegue? A razão ela não consegue produzir a fé, a razão não consegue produzir esperança e a razão ela não consegue produzir o amor de Deus. Para essas coisas nós vamos precisar da fé, nós vamos precisar da emoção. Até mesmo porque em Hebreus se fala, né, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, não é? Então nós precisamos da fé para entender essas coisas. E a fé, embora nela ela seja necessária, a fé ela não consegue nos explicar todas as coisas. Então, se eu tiver somente, ou se eu focar na minha vida somente na fé, muitas coisas eu não conseguirei entender, não é? Porque ela não explica todas as coisas. Ela me faz acreditar, mas ela não explica, ela não consegue demonstrar o porquê daquilo. Então é necessário que nós tenhamos a razão caminhando juntamente com a fé. Então, pela fé, nós não conseguimos entender muitas vezes a cura, mas nós cremos na cura. Pela fé, nós não conseguimos entender como alguns conflitos são resolvidos, mas nós entendemos, nós cremos que há uma participação de Deus. Nós não entendemos como que causas perdidas são restauradas, mas nós pela fé entendemos que há uma ação de Deus. Então, nesses acontecimentos, embora a razão, embora o entendimento ele não tenha uma explicação lógica, mas pela fé nós conseguimos entender a ação de Deus na vida dessas pessoas. Irmãos, temos que ter fé, mas a fé ela não nos isenta a raciocinar, porque a palavra de Deus, ela fala que nós temos que procurar as coisas agradáveis a Deus. E para eu entender o que é algo agradável a Deus, eu preciso meditar na palavra, eu preciso crescer no entendimento, preciso conhecer os propósitos de Deus na vida de cada um de nós, na vida da igreja, para que nós possamos fazer aquilo que realmente possa ser agradável a Deus. E já concluindo, qual que é a nossa mensagem, não é, para hoje, né? Como nós podemos aplicar esses ensinamentos na vida nossa hoje? Nós temos que entender que para a nossa vivência hoje, para o nosso desenvolvimento hoje, nós temos que ter os dois elementos, desenvolver os dois elementos da nossa vida, tanto da fé como da razão. Nós temos que usá-los
com sabedoria. Paulo, no texto de Coríntios, ele faz esse questionamento aos coríntios, que eles usam os seus dons, usam a sua fé de uma forma sem sabedoria, de uma forma que não agrega, de uma forma que não desenvolve. Então nós temos que ter a sabedoria para podermos utilizar tanto a fé como a razão, não é? De uma forma que possa acrescentar ao desenvolvimento individual de cada um e ao desenvolvimento da igreja. Então temos que fazer essa junção. São dois elementos que caminham juntos. E a razão hoje ela é uma ferramenta, não é? Que nos ajuda a levar a santificação de Jesus Cristo, né? A nossa santificação, o porquê da santificação. E a fé é aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos leva, aquilo que nos motiva, é aquilo que impacta realmente, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos impulsiona a verdadeira adoração, ao verdadeiro louvor, ao verdadeiro, não engrandecimento do nosso Deus. Então, essa razão é que nos leva à emoção. É essa razão que pode muitas vezes, né, desenvolver ainda mais a nossa fé. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos o poder desse Deus, a ação que ele age, não é? Então, nós sabemos das suas realizações, dos seus grandes feitos, e ao nos derramar por tudo isso, há um desenvolvimento individual, interno da nossa fé, que nos conduz tanto a um desenvolvimento espiritual, que é a questão da fé, a questão da emoção, como um desenvolvimento racional, porque eu tenho certeza, não é? Eu não tenho medo da ciência, eu não tenho medo do que as pessoas falam, eu não tenho medo dos questionamentos das pessoas que não acreditam a Deus, porque eu sei contestar, eu sei rebater, eu sei argumentar e defender a minha fé, aquele lado espiritual que Deus coloca na vida de cada um de nós, colocou na minha vida e colocou na vida dos irmãos. Então, irmãos, para encerrar, eu gostaria de deixar essa reflexão, não é? Viver com fé e razão. A nossa vida tem que ter esses dois elementos. Não abra mão de um em razão do outro, porque a fé sem a razão, ela leva ao fanatismo, e a razão sem a fé, ela nos leva ao esfriamento. E são coisas que Deus não quer. Deus quer que nós caminhemos juntos. Amém? Fiquem com Deus.